Bom dia, bom dia, bom dia! Que bom estar aqui com vocês no canal Timotinho. Olha, a terceira semana, hein? Que legal! Você está assistindo desde o começo? Não, assiste os outros. Volta lá para trás e assiste os outros também. É bem legal, aí você aprende tudo que tem na lição, tá bom? Mas se você já está assistindo, convida seu amigo, fala para ele do canal Timotinho, vai ter tanta coisa bacana daqui para frente, é só esperando, vai dando seu joia, seu like aí, se inscrevendo que daqui a pouco vai começar a chegar para você notificações de que vai ter coisas bacanas aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, e hoje é domingo, primeiro dia da semana. Você sabia que Jesus te ama domingo, né? Mas não é só no domingo, não. Todos os dias. Você lembra daquela musiquinha? Eu tenho um amigo que me ama. Vou adiantar. Seu nome é Jesus. Me ama domingo, segunda também, terça e quarta, por onde me conduz. Quinta e sexta e sábado também. A louvar seu nome é o bom Jesus. Então, Jesus te ama hoje. Lembre-se disso. Fique sempre pertinho de Jesus. Você vai ter um dia incrível. Já tomou café? Hoje é domingo, dia da preguiça, né? Já tô sabendo, hein? Vamos estudar a nossa lição? A lição 6 e a lição de hoje está na página 46, tá bom? Nessa página nós vamos encontrar o título. Qual é o título? Amai vossos inimigos. É difícil amar os inimigos, não é? Vamos falar sobre isso essa semana toda, tá bom? E o verso de hoje é bem pequenininho. Eu quero ver você decorar hoje mesmo, hein? Máximo amanhã eu já tenho que ter decorado. Vamos lá? O verso de hoje está escrito em Lucas 9,56. Onde está escrito? Lucas 9,56. Está escrito assim, ó. Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. Olha que fácil. Vamos de novo? Porque o Filho do Homem é quem? É Jesus, tá bom? Porque ele nasceu aqui do homem, né? Filho do homem, mas ele é Deus, né? Então, porque o Filho do Homem não veio destruir a vida dos homens, mas para salvá-la, tá bom? Vamos lá, todo dia eu vou falar um pouquinho pra gente decorar, tá? Eu quero fazer uma brincadeira aqui com vocês. Você já deve ter brincado muito isso na escola. Mas eu quero fazer uma brincadeira aqui com vocês, tá bom? A brincadeira chama-se Seu Mestre Mandou. Você já deve ter brincado, né? Hoje eu vou brincar aqui com o Davi. O Davi tá fazendo a gravação, ele tem uma vozona. Vocês vão ver, e nós vamos brincar aqui um pouquinho para vocês verem, tá bom? Então vamos lá, vamos escutar. O seu mestre mandou. Fazer o quê? Colocar a mão na cabeça. O seu mestre mandou. Fazer o quê? Dar tchau. O seu mestre mandou. Fazer o quê? Pegar uma caneta. Uma caneta. Viu só? Obrigada, Davi. A brincadeira é essa. Mas e se ele falasse assim pra mim? O seu mestre mandou. Eu falasse, o quê? Ele falava, mate o seu irmão. Eu ia obedecer? Eu não. Ou se ele falasse, seu mestre mandou. Eu falei, o quê? Fazer o quê? Se atira debaixo do caminhão que vai passar aí na frente da TV Conectados. Eu ia fazer isso? Não, né? Por quê? Porque a gente obedece aquilo que a gente acredita que é bom para nós, ou bom para as pessoas que a gente ama, não é? A gente não vai obedecer aquilo que vai fazer mal, que vai matar a gente. Ou seu mestre mandou fazer o quê? Toma esse veneno. Eu vou tomar? Mas você sabia que tem crianças que obedecem? Brincadeira. Vocês lembram do negócio da baleia azul? Você lembra que tinha criança que se suicidava? Tem gente que obedece essas vozes assim, sabe? De um jogo, de alguma coisa. A gente tem que ter cuidado, a gente só deve obedecer aquilo que for certo, né? E na lição de hoje nós vamos ver que às vezes a gente pode obedecer, mas se for alguma coisa errada, a gente não pode obedecer. Tá? A gente vai ver sobre isso essa semana, tá bom? Então vamos continuar falando um pouquinho. Vocês lembram da Ellen White, né? Vamos continuar falando dela um pouquinho. Ellen White, ela continuou pregando, né? Ela foi mensageira do Senhor por mais de 70 anos. Já pensou, é muito tempo, né? Tudo que o Senhor mostrava para ela, ela transmitia ou ela escrevia para as pessoas. Ela não ligava se as pessoas riam da cara dela, se ninguém queria obedecer. O trabalho dela era transmitir o que Deus mandava. E ela fazia isso muito bem, né? Ela sempre fez isso. Era um porta-voz de Deus. Teve uma certa vez que ela teve que transmitir uma mensagem que foi num momento bem difícil. Os Estados Unidos estavam em guerra. Mas não em guerra com outro país, em guerra com ele mesmo.
Chama-se guerra civil. Nós aqui no Brasil também já tivemos. É quando o próprio país briga com ele, pessoas brigam com ela mesmo por problemas políticos, né? E os Estados Unidos estava com uma guerra civil. As pessoas começaram, por motivos políticos, a brigar. Essa guerra começou no dia 12 de abril de 1861. Foi a guerra civil dos Estados Unidos. Todos os jovens da igreja que estavam naquela idade tiveram problemas na idade de alistamento militar, né? Aqui no Brasil começa com 18 anos, né? A gente vai, se alista, alguns são dispensados, outros começam a fazer o tiro, né, que eles falam. E aí, então, se tiver uma guerra, esses jovens são chamados, porque eles foram treinados pelo exército, não é isso? Nos Estados Unidos também. Então, os jovens que tinham na idade do alistamento militar começaram a ter problemas, porque tinham a lei agora para lutar na guerra. E essa lei dizia o seguinte: cada homem branco, olha só, eles eram bem racistas, né? Cada homem branco, sadio, ou seja, com saúde, solteiro, com idade entre 18 e 35 anos, é obrigado a servir o exército por 3 anos. Então, agora, o que iam fazer os jovens da igreja? Os que eram solteiros, tinham entre 18 e 35, que eram brancos, que eram saudáveis, tinham que entrar na guerra. E era uma lei. E agora? O que os jovens da igreja iam fazer? Servir o exército conforme a lei? Ou servir a Deus, que fala que você não pode matar, né? No sexto mandamento, não matarás, não é? E agora, o que eles iam fazer? Seriam obrigados a matar soldados do lado do inimigo? E se esse soldado do lado do inimigo fosse da sua igreja também? Fosse seu parente, seu irmão que estava morando no outro país? Você já pensou que situação? Mas era uma lei, era uma ordem do governo. E agora, o que a gente vai fazer? Tem um texto da Bíblia que diz que Jesus falou: dai a César, ou seja, ao governo o que é do governo, e dar a Deus o que é de Deus. O que vem primeiro, Deus ou o governo? Na ordem do verso, dar a César o que é de César, e dar a Deus o que é de Deus. Então, primeiro sempre vai vir o que Deus pede, e depois o que César pediu, que o governo mandar. Mas aí a igreja ficou na dúvida: o que a gente faz? Obedece ou não obedece? Então, o irmão White também ficou apreensivo. O que a igreja vai decidir? O que será que os jovens vão fazer? E logo Deus deu uma mensagem clara para ela. Vamos ler? Pega a sua lição, na página 47. Esse primeiro texto que está aqui é o texto que Deus mandou Ellen escrever sobre a guerra. Está escrito assim, ó: o povo de Deus, que é comparado a seu próprio tesouro, não pode se envolver nessa guerra complicada. Ellen White estava se referindo à Guerra Civil norte-americana, pois ela vai contra todos os princípios de sua fé. Isso Deus mandou ela escrever. No exército, eles não podem obedecer à verdade e às ordens dos generais ao mesmo tempo. Haveria uma constante guerra contra a consciência. Os 10 mandamentos do Senhor são a base de todas as leis justas e boas. Aqueles que amam os mandamentos de Deus obedecerão a toda boa lei na terra. Mas se as exigências dos governantes terrenos contrariarem as leis de Deus, só há uma pergunta a ser feita: devemos obedecer a Deus ou ao homem? A Ellen White escreveu isso daí. E agora ela ficou pensando: o que será que vai acontecer? Então, eles se reuniram e pensaram assim: bom, a gente pode obedecer à lei dos homens desde que não desobedeça a lei de Deus. Então, se é contra a nossa consciência, a gente não pode obedecer, não é mesmo? E foi isso que os adventistas do sétimo dia, naquela época, fizeram. Analisaram e perceberam que isso não estava certo, não deviam obedecer à lei dos homens, que era servir o exército. Foi muito difícil, não é? Imagina. Ellen White deve ter ficado muito feliz com a decisão da igreja, porque estava de acordo com a decisão de Deus, mas também eu acho que a igreja orou muito, jejuou muito pelos jovens que estavam agora diante da mira do exército, né? Da lei do exército. Vamos lá na hora de pesquisar, vamos lá, pesquisando. Vamos lá, pega aí sua caneta, seu lápis e vamos ler. O que a Bíblia diz sobre matar pessoas? O que está falando lá em Êxodo 12, 20, 13? Não matarás. É o 6º mandamento. Segunda pergunta. Que orientação Deus deu a Ellen White sobre como os adventistas deveriam reagir numa guerra? Aí foi isso que a gente leu agora. Então, aqui embaixo tem agora as perguntas. Depois que a gente leu, tem umas perguntas. A gente vai marcar com X. Eu vou até pegar aqui. Vamos lá, todo mundo, hein?
Primeira pergunta, aqui embaixo, antes da pergunta 3. O povo de Deus deve se alistar para a guerra, verdadeiro ou falso? Falso, né? O povo de Deus não deve se alistar para a guerra. Segundo, no exército, os adventistas não podem obedecer à verdade e aos comandantes. Isso os levaria a contrariar sua consciência todo dia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Marca aí, verdadeiro. Último. Se as leis da terra contrariarem as leis de Deus, precisamos fazer a pergunta: devemos obedecer a Deus ou aos homens? Tá certo, isso é mesmo, a gente deve se perguntar. Muito bem, já respondemos, hein? Vamos à última pergunta, terceira. Quem é o criador da guerra? É Deus ou é Satanás? Muito fácil, né? Quem? Satanás. Vou escrever aqui, Satanás. Responderam? Então nós terminamos a lição de segunda-feira. De domingo, hoje é domingo, já estou pensando no amanhã já. A lição de domingo. E aí, o que você vai fazer de legal hoje? Ajuda o papai a lavar o carro, se você tiver um carro, ajuda o papai a lavar o carro. Ajuda a mamãe a pôr a mesa, hoje é domingo, fala, mamãe, deixa que hoje eu ponho a mesa, eu estou em casa, não estou na escola, né? Porque às vezes, dia de semana não dá para você ajudar a pôr a mesa, porque você está indo para a escola ou voltando da escola. Fala, mãe, hoje é domingo, deixa que eu ponho a mesa. Nossa, ela vai ficar muito feliz. Coloca uma toalha, coloca o prato, coloca o garfo, deixa bem bonitinha. Se você tiver guardanapo, dobra ele assim para ficar um triângulo e coloca embaixo do guardanapo. Deixa bem bonitinha a mesa, hein? Quero ver você caprichando, tá bom? Então, que Deus te abençoe hoje, que você tenha um dia muito feliz. E eu espero você amanhã aqui no canal Timotinho logo cedo, hein? Não vai me deixar sozinha aqui, hein? Vou esperar você. Beijo, tchau, tchau. Até amanhã.